Opa! Oiê! Acho que já estou ao vivo, né? É difícil de saber exatamente se está ao vivo ou não, gente. Eu, às vezes fico meio na dúvida. Boa tarde. Boa tarde, Vânia. Às vezes fico um pouco na dúvida se estou ao vivo, se não estou. Aí a gente fica assim com uma cara, né? Parado, olhando para a tela e tentando identificar alguma coisa que mostre que eu tô ao vivo. Mas enfim, estamos aí. Estamos ao vivo e eu gosto de prestigiar quem tá aqui no horário. Então a gente já começa a conversar, não fica esperando aí entrar pessoas, né? Não, vamos começar a conversar já, né? Mas sejam muito bem-vindos todos que estão aqui, tá? Espero contribuir aí, espero que seja um papo gostoso, leve, né? E que faça sentido aí para vocês, tá bom? Bem, quem não me conhece, meu nome é Eliane Amara, eu sou psicóloga e o meu foco de trabalho é autoestima para mulheres, né? Minha paixão, assim. E eu não escolhi esse tema à toa. Na verdade, eu escolhi porque também senti essa dor, né, pessoalmente, com a minha própria autoestima. Então, por isso escolhi trabalhar com a autoestima para mulheres, né, e me empenhar aí. E isso não quer dizer que eu não atenda outras questões, tá? Porque a autoestima é como se fosse a estrutura aí da nossa personalidade. Então, ela está relacionada com diversas coisas, né? Inclusive, num vídeo que eu fiz aí há pouco, vocês estão me ouvindo bem? Eu tô sem o fone, que eu acho melhor, mas se não estiverem ouvindo, eu posso pegar o fone, né, para ajudar. Mas eu acho que dá para ouvir bem. Qualquer coisa eu falo um pouquinho mais alto também, tá bom? Só me dá um joinha aí pra se estiver me ouvindo, que aí me ajuda a saber se tá bom o volume, tá? Mas, continuando, né, escolher trabalhar com autoestima. Ah, obrigada, Wanda. Obrigada, Vânia. Quase xarai, né, vocês duas. Então, eu escolhi trabalhar com autoestima, né, por conta da minha própria dor, da minha própria necessidade, né, lá atrás. E também é importante porque acaba sendo referência, né? Quando eu olho para o outro e falo, poxa, ela chegou, ela tá bem hoje, né? Então, de repente, é possível, né? E em um outro vídeo, como eu tava comentando, em um outro vídeo eu falo, né, que a autoestima baixa, ela não é uma doença, né? Ela não é uma doença, porém, ela pode gerar diversas doenças. Por isso a importância da gente olhar para nossa autoestima, né? E hoje o papo é sobre autoconfiança, né? Uma coisinha aí que às vezes é difícil, né? É difícil às vezes a gente olhar um pouquinho para nossa, se sentir confiante, né? Se sentir pleno ali naquela atividade que a gente está fazendo. Então, a autoconfiança é algo que a gente precisa conversar bastante, né? A gente ainda precisa conversar muito sobre autoconfiança para ir trabalhando. E hoje nós vamos conversar sobre 6 maneiras de cultivar a autoconfiança. Então, são coisas aí que podem contribuir bastante. Mas antes da gente iniciar essas 6 maneiras de trabalhar a autoconfiança, eu vou falar um pouquinho o que é a autoconfiança. A autoconfiança, de uma forma bem simples, é a gente confiar no nosso potencial. É a gente confiar que a gente dá conta, né? Auto já diz, né? Tá relacionado a mim mesma. E eu
não certeza absoluta, mas ter quase que uma garantia de que, olha, isso aqui dá certo, isso aqui eu domino, né? Isso aqui eu vou dar conta. Né? Eu tenho ferramentas para lidar com essa situação. E a gente se apropriar dessa confiança, né? Porque muitas vezes a gente fica em dúvida, será que eu consigo, será que não, né? Muitas vezes a gente se coloca aí para baixo, né? Isso é muito comum, principalmente na autoestima frágil, em que a gente fala, não dou conta, não, isso eu não faço, né? Fazer um vídeo assim ao vivo, não, possível isso para mim, né? E a gente fica travado, né? A gente acaba não avançando por conta dessa autoconfiança que tá abalada, né? E é interessante a gente. Eu tô olhando minha colinha aqui, tá, gente? Pra eu não me perder e nem ficar falando, floreando demais, que eu falo pra caramba, quem me conhece sabe que eu falo pra caramba, então eu vou falando. E, e aí uma coisa importante, né? Quando a autoconfiança, ela precisa vir de forma interna, né? E a gente ir trabalhando essa autoconfiança para que ela não depende da validação externa, tá? Então não depende, né? Uma outra live que eu falei sobre comparação, né? Eu falei sobre o quanto que a gente vive em comunidade e a gente que precisa dessas referências. Porém, nós não podemos ficar presos, né, a essas referências externas. Então, sei lá, entra alguém aqui e fala assim, nossa, esse jeito que a Eliane fala não parece profissional, né? Escreve, né? Ou fala alguma coisa. E eu posso escutar aquilo, né? E aquilo não ecoar em mim quando eu estou com a minha confiança fortalecida. Então, eu não dependo do externo para que eu tenha uma autoconfiança fortalecida, entende? Não dependo desse externo. Porém, quando eu tenho uma autoconfiança frágil, aí muitas vezes qualquer comentário pode sim destruir a minha autoconfiança. É algo que eu tô ali, né, forte, achando que eu dou conta, achando que eu faço e tal, e aí chega alguém e fala alguma coisa e desmorona tudo. Né? Um exemplo muito bobo, mas eu acho que pode servir também como um norte aí. De repente a gente tá assistindo aí um Masterchef da vida, sei lá, um programa de culinária. E aí eu vejo e falo, poxa, eu vou fazer essa receita aqui. E aí alguém do meu lado vira e fala, ai, Eliane, você não sabe fazer nem fritar um ovo. Como que você vai fazer essa receita? Então, eu olhei aquilo e, de alguma forma, eu achei possível. E por isso eu falei que eu iria fazer. Né? E quando o outro vem e desconstrói essa minha ideia, né, ela mina a minha autoconfiança. E se a minha autoconfiança é frágil, o que vai acontecer? Ai, nossa, é mesmo, imagina. Não vou conseguir fazer isso. Minha autoconfiança vai lá pro pé. Né? Quem viu um coraçãozinho aí é bom colocar o coraçãozinho, porque os corações me dizem que eu estou no caminho, tá? Porque eu falo que eu gosto muito de falar para pessoas, mas eu estava muito acostumada a falar com pessoas ali, né? Tete a tete, e a pessoa vai fazendo assim, né? E aquilo vai reforçando e falando, tô no caminho, tô falando o que eu tô falando, faz sentido, né? E aí aquilo na live, agora eu entendo as pessoas que fazem live, fica pedindo coraçãozinho também, também quero coração, porque aí me dá uma referência, tô no caminho. E então, voltando à questão, né, o quanto que
outras pessoas externas muitas vezes minam a nossa autoconfiança. Se a nossa autoconfiança está frágil, logo desmoronar aquilo é muito fácil, né? Porque se eu faço lá, sei lá, eu faço um relatório lá no meu trabalho, né, e alguém peço para uma amiga ler. E aí essa amiga lê e fala assim: nossa, Eliane, você vai mandar isso? Você vai mandar esse lixo, né? Se eu tô com a autoconfiança frágil, se tô já com medo, meu Deus, será que eu vou ficar nesse trabalho? Será que vai dar certo? Não sei o quê. Vai lá para baixo, né? Eu vou lá pro fundo do poço, né? Então, é bem importante a gente olhar um pouco para isso, se a nossa autoconfiança ela tá frágil ou se ela tá fortalecida. E essas pessoas que minam a nossa autoconfiança, muitas vezes a gente precisa se afastar ou falar para a pessoa, né? Vou dar um exemplo aí para frente, mas de uma autora que eu gosto bastante e que ela fala isso, né? A gente precisa verbalizar, dar voz à nossa vulnerabilidade. Então, falar, poxa, esse jeito que você falou, né, me deixou muito magoada, né? Me senti inferior, me senti mal. Porque às vezes as pessoas não percebem, né? Às vezes é o marido, às vezes é o filho, é uma pessoa que está ali do lado, e às vezes não percebe. Então a gente precisa verbalizar, né? Não ficar com aquela ideia de que o outro vai perceber que não caiu bem, né? Não, muitas vezes a gente entra no discurso do outro, né? Como o exemplo que eu dei do, da receita do MasterChef lá, né? Realmente, não sei nem fritar um ovo, imagina que eu vou fazer aquela receita. Eu entrei no discurso do outro. Eu não parei e falar, peraí, será que eu não sou possível? Deixa eu fazer primeiro. Né? Depois você vai avaliar. Né? Então, isso é uma coisa bastante importante. E aí o exemplo que eu ia falar também é de uma autora que eu gosto bastante, que chama Brené Brown. Quem não conhece o Brené Brown tem que conhecer. É muito interessante. Então, eu recomendo. No Netflix, ela tem um TED. E ela estudou por muitos anos a vergonha. E quando a gente quer desqualificar o outro, a gente dá visibilidade à vergonha do outro e esconde a própria vergonha. Não é isso que a gente faz? Né? Quando eu vou para uma discussão que eu quero acabar com o outro, desqualificar o outro, o que eu faço? Eu dou visibilidade à vergonha do outro, né? Falo, você é horrível nisso, você é horrível naquilo, você é péssima naquilo outro, né? E escondo as minhas próprias vulnerabilidades, né? E quando eu tô com a minha autoconfiança abalada, quando alguém expõe uma vulnerabilidade minha, logo isso tudo desmorona, logo eu fico muito mal, né? E eu me lembro, eu dou muito exemplo pessoal, quem não me conhece aí já vai acostumando, né? Na minha adolescência, eu ficava assim, escondendo a paralisia, colocando cabelo no rosto, assim, para ninguém ver que eu tinha paralisia, e todo mundo que olhava para mim tava rindo de mim, eu tava, né, zoando comigo, enfim. Então era muito isso. E hoje, e aí quando alguém me chamava de boca torta, por exemplo, nossa, desmoronava tudo. Se eu tava ali confiante, por exemplo, eu adoro dançar, amo dançar. Então, se eu ia numa festa e eu queria lá dançar, e alguém olhasse para mim e falasse, boca torta dançando ali, pronto, acabou pra mim, eu queria ir embora, né? E aí, hoje, se alguém colocar aí na live, ou em qualquer lugar, se colocar que eu sou boca torta, eu vou ouvir e tá tudo bem, uma característica minha. Eu tenho um sorriso de lado, eu tenho paralisia facial, né?
Por quê? Porque a minha autoconfiança está fortalecida. Em outros momentos, não. Então, isso me doía muito. Hoje, não. Hoje é uma característica minha, não é um xingamento, percebe? O, o Karnal, não sei se vocês conhecem, o Leandro Carnal, ele é bem famoso, é um filósofo. E aí ele fala sobre o xingamento, né? Eu acho muito interessante, assim. Ele fala, por exemplo, se me chamam de filha da puta. Desculpa o palavrão, gente. Mas é só um exemplo. Se me chamam de filha da puta, eu fico pensando, bem, minha mãe não foi uma profissional do sexo. Então eu acho que ele não tá falando da minha mãe. Bem, se minha mãe fosse, talvez ele poderia ser um cliente da minha mãe, mas não é. Então tá tudo bem. Então isso não vai virar uma ofensa, né? Por que a gente muitas vezes fica ofendido por maneiras que o outro trata a gente e às vezes a gente nem conhece a pessoa. Às vezes nem conhece a pessoa e a gente tá ali sofrendo, tá mal. Fala, pera, para, respira, olha para o que aconteceu. Fala, não tenho conexão, isso não ecoa aqui dentro de mim, tá? Então é bem importante a gente olhar para isso. E quanto mais a gente dá visibilidade à nossa vulnerabilidade, mais a gente fortalece a nossa autoconfiança. Então, o que é isso, Eliane? Dar visibilidade à vulnerabilidade. Meio psicologuês isso, né? Por exemplo, vamos supor que eu estivesse muito nervosa para fazer essa live. Não é o caso, já foi o meu tempo de medo de exposição. Mas se eu tivesse muito nervosa para fazer essa live, o que eu faria? Eu colocaria logo na roda, né? Essa minha vulnerabilidade. A gente fica com muito medo de falar o que a gente está sentindo, né? E levar uma rasteira do outro. Porém, quando a gente coloca, né? A Brené Brown também fala sobre isso. Se eu coloco a minha vulnerabilidade à tona, eu falo, nossa, gente, tô começando essa live, mas tô tão nervosa, ai, tô tão agoniada aqui dentro, mas vamos lá. Pronto. Eu já dei visibilidade à minha vulnerabilidade. A Vânia está falando, se sabemos quem somos, a percepção do outro não nos atinge. Exatamente, Vânia. A percepção do outro não nos atinge, a gente não se envolve naquela situação. Então, olha como é importante a gente fortalecer nossa autoconfiança. Porque essas falas, sabe, não tem importância. A gente não atinge, a gente não gasta energia, né? Às vezes a gente fica extremamente nervoso, extremamente irritado, libera um monte de cortisol no corpo, que é extremamente tóxico pra gente, faz tão mal. Enquanto que se a gente respira e fala, pera, isso tem a ver comigo? Isso sou eu? Isso que a pessoa falou agora, sou eu? Sou eu. Certo? Então é bem interessante a gente olhar, né? Dar visibilidade. E aí, quando a gente dá visibilidade, a gente fica mais confiante, tá? Então, eu falei aqui muito dessa fragilidade, da confiança. Tá bom, Eliane, você falou toda essa fragilidade da autoconfiança. Mas e aí? O tema da live é as 6 maneiras de cultivar a autoconfiança. Então, vamos olhar para isso agora. Vamos olhar para essas 6 maneiras de cultivar a autoconfiança. Vocês estão me acompanhando? Tá tudo bem? O que eu tô falando tá de acordo, né? Se estiver falando psicologuês aí também fala, tá, gente? Por favor. Obrigada. Obrigada. Já me deram retorno aí de coraçõezinhos que eu já sei que tô no caminho. Então vamos caminhar. Vamos para 6 maneiras de fortalecer a autoconfiança. Bem,
A primeira maneira da gente fortalecer a autoconfiança, já dei, na verdade, já dei uma dica, né? Poderia até incluir aqui, poderia colocar 7 maneiras, porque eu falei da questão da vulnerabilidade, né? Ai, obrigada, Wanda. Ela falou que tá super claro, que bom. Poderia colocar 7, né? A sétima, porque dar visibilidade à vulnerabilidade também gera confiança, né? Então, a primeira maneira da gente cultivar a nossa autoconfiança, ter controle de algo possível. Bem, muitas pessoas podem falar, pô, contraditório isso, ter controle das coisas não é bom, ficar aí no controle, querendo controlar tudo. De fato, muita coisa, controle demais, né? Tudo que é demais é veneno, né? Então, controle demais não é bom. Porém, se eu tenho controle de algo, e aí eu quero que você pare, se você tem autoconfiança frágil, pare e pense: o que eu consigo controlar hoje? Algo simples do seu dia a dia. Ah, Eliane, eu consigo arrumar a cama. Ai, que ridículo. Não, não é ridículo. Isso eu consigo fazer. Tem até um livro que fala sobre isso, a importância de arrumar a cama. Tem livro de tudo, né? Tem um livro que fala sobre isso. O quanto que organizar as coisas organiza internamente, né? Então, se eu coloco pequenas coisas do meu dia a dia que eu percebo que é possível, tá? Não adianta a gente se boicotar, a gente colocar em uma atividade muito difícil, e aí eu vou começar a fazer, não faço, aí eu falo, tá vendo? Tá vendo? Não consigo, tá vendo? Aí acaba com confiança de novo, tá? Então tem que ser algo simples, algo que você de fato vai conseguir fazer. E eu sugiro que você pense agora, né? Porque tempo, tempo é ouro, e você tá aí me ouvindo agora. Né? Então, se você está ouvindo, se esse tema é importante para você, então pense agora: qual é essa atividade simples que você poderia fazer que traria um certo controle? Tá? E aí eu vou dar um exemplo que para a gente pensar nessa confiança, né? Se eu contrato um ajudante hoje, vamos supor que eu vou contratar um ajudante para cuidar das minhas redes sociais, vamos supor. E o que geraria confiança nesse profissional? Né? Eu vejo o currículo dele, eu faço entrevista, ok, mas no dia a dia, qual o comportamento dele que geraria confiança em mim? Escreve aí, vamos ver se a gente consegue. Tem um delay aí que é um tempo considerável, que eu não sabia que era assim. A gente pergunta e demora um tempo para alguém colocar alguma coisa. Mas vamos ver se alguém coloca alguma coisa. O que eu contratei uma pessoa e como que eu vou construir a confiança nessa pessoa? Vamos ver se alguém fala alguma coisa, né? O que traria confiança? Ai, como demora, gente, não dá. Não dá pra gente esperar o retorno, porque até chegar em vocês, até a pessoa escrever, demora. Então, uma coisa interessante, né, assim, deixa eu ver, ver se ele tem rede social atualizada. Essa é uma boa. É verdade. Se ele é competente e se ele começa a dar resultado, né? Se ele se compromete com o que ele faz. Se ele faz, começa e termina. E aí eu vou gerando confiança, não é? Vai gerando confiança. Olha, esse rapaz, ele é bom, essa moça. Nossa, ele é bom. Olha, né? Ele fez isso, ele fez. São essas pequenas ações que vai gerando confiança. Até eu soltar e falar, pô, faz aí. Faz aí, eu só vou te dando conteúdo, você monta. Entende? E aí, se a gente pensasse que esse ajudante, ele é interno.
Ele é um ajudante interno, né? Ele está aqui dentro. Então, como seria para construir essa confiança? Exatamente assim também, né? Eu faço algo, eu me comprometo a fazer algo e eu faço esse algo, e aí eu vou gerando confiança, gerando confiança, gerando confiança, né? Quanto mais eu me sinto mais segura, eu vou gerando confiança, tá? E aí é esse pequeno controle que eu falo, entende? Então, por exemplo, eu fiz uma colinha aqui, ó. Adoro colinha. Então, eu fiz uma colinha aqui para seguir o roteiro, né? E eu treinei antes, eu estudei o conteúdo, eu montei a live. Isso gera confiança, segurança, é um controle, é um mínimo controle, tá? Então, eu sugiro que vocês pensem aí em algo que vocês conseguem ter controle para gerar confiança. Então, eu tenho controle, Eliane, vou arrumar a cama todo dia agora. Vou fazer uma atividade física. Vou, né, algo que eu de fato vou fazer, que eu acho que eu vou conseguir fazer, tá? Isso vai gerar confiança, tá bom? Então, essa é a primeira maneira de cultivar a autoconfiança. Segunda maneira. Tô indo para a segunda e já é quase 3h30, né? Eu falo pra caramba, mas tá bom. Vamos lá. Segunda maneira de cultivar a autoconfiança é se afastar das redes sociais. É contraditório isso, hein? Se afasta das redes sociais, não me assiste mais. Tô brincando. Então, uma das maneiras da gente cultivar a nossa autoconfiança é se afastar das redes sociais. Por quê? Qual é o motivo, né? Hoje, nós somos bombardeados aí de informação. Bombardeados, essa é a palavra, né? Bombardeados. E eu me lembro, por exemplo, quando era adolescente, para eu fazer um trabalho, eu ia na biblioteca, que demorava para chegar lá, e ficava lá horas escrevendo, né? Eu sou canhota, então eu ficava com o ossinho aqui doendo de tanto escrever. Hoje tá tudo aqui nessa tela, tudo aqui nessa tela, né? E muitas vezes a gente demora aí para construir a nossa confiança, principalmente a nossa confiança profissional, né? Quem é recém-formado ou quem ainda está pensando em fazer algum curso sabe muito bem disso. O quanto é difícil a gente estabelecer essa confiança profissional. E as mídias sociais, elas estão o tempo todo me dizendo que eu tô na falta. Que ainda falta isso, falta aquilo outro, falta aquilo. Ah, você também é canhota? Tem uma pessoa aqui que é canhota também. Então, que falta isso, falta aquilo e falta aquilo outro. Né? Tem aquele marketing, que é um marketing agressivo, e que a pessoa tá ali falando o tempo todo, falando, você precisa disso que eu tô te vendendo. É bem assim, né? Uma coisa assim. Ai, e você fica escutando, você fala, é isso que eu preciso? E você entra na falta, né? Porque você não olha para as coisas que você tem ainda, que você carrega, né? O que é Eliane como profissional? Eliane como profissional é toda a trajetória acadêmica, tudo que eu já estudei até hoje, junto com a minha vida, junto com os ensinamentos de vida, junto com a minha compreensão diante daquilo que eu estudei. Então, eu sou muito mais, então tem muitas ferramentas aí, né? Só que as mídias sociais, ela traz muito essa questão de eu preciso, e eu tô lá o tempo todo querendo comprar a ditadura da perfeição, exatamente, Vânia. Ela colocou que é a ditadura da perfeição, exatamente, o quanto que a gente fica, né, querendo, por exemplo, né, fazer vídeos, uma coisa que eu ainda não tenho habilidade de editar um vídeo, mas tá tudo bem. Qual que é o meu objetivo final?
é que essa informação aqui que eu tô trocando com vocês chegue até você. Então eu tô cumprindo, né? Amanhã ou depois vai ter um vídeo muito mais bonitinho, né? Com toda uma capa, né? Cheio de frufru. Pode ter, mas hoje o que eu consigo entregar é isso. Né? Então é bem importante a gente olhar e se distanciar um pouco dessas mídias sociais que são tão agressivas, né? E que dá essa sensação de falta. E novamente, ó, nossa autoconfiança vai lá pro pé, né? Novamente vai lá pro pé. Então, bem, essa é a segunda, né? Como eu falei para vocês, as maneiras de cultivar a autoconfiança, né? Essas 6 maneiras, é só uma questão didática, né? Nós não funcionamos assim no dia a dia. São só ideias que a gente está aqui trocando, tá? Então, quem chegou agora, eu tô falando sobre as 6 maneiras de cultivar a autoconfiança, né? A primeira maneira que eu coloquei é buscar alguma coisa simples da vida que a gente consegue ter controle, tá? Então, uma coisa muito simples, nada de demais assim. Se afastar das mídias sociais para a gente não entrar naquela ideia de falta, de que eu ainda não sei o suficiente e ainda não tenho o suficiente para compartilhar ou para trabalhar em tal lugar, né? Também importante. A terceira maneira de fortalecer a nossa autoconfiança é listar as nossas forças. Muitas pessoas vão virar para mim e falar: Eliane, tem força não, tem força não, e tá fraco aqui as coisas, né? Porque a gente muitas vezes tem, né? Na verdade, a grande maioria das pessoas, eu também me incluo, né? A gente tem um olhar muito negativista, muito negativo com relação às nossas conquistas, as coisas que a gente já superou. Então a gente olha e fala, não tem força, né? Uma frase que eu falo bastante para os meus pacientes é com tanta superação de desafio assim, eu só consigo ver fortaleza. E aí as pessoas falam que não tem força. Eu ia contar a história e fica, né? Conta tanta coisa, você olha e fala, meu Deus, eu acho que eu não estaria em pé se eu estivesse passando por tudo isso. Então, é algo que a gente precisa parar, olhar, né? Então, lixe, por isso que eu falo lixe. Parece bobo isso, né? Parece, ai, que bobo isso. Não, não é. Não, a gente precisa parar e colocar uma lista. Até me recordo de uma situação em que eu pedi para minha cliente fazer uma lista e ela falou: Nossa, eu tive muita dificuldade, não sei. Ela estava desempregada, com a autoconfiança muito baixa e achando que não dava conta de nada, que não tinha aprendido nada nos outros trabalhos, que era muito ruim, né? Que nem sabia se ia querer continuar nessa área, enfim. E aí nós construímos juntas no consultório, né, essa lista. E ela foi olhando para cada trabalho, desde o primeiro, tá, gente? Desde o primeiro trabalho, né? Ela foi olhando quais eram as forças e o que ela contribuiu naquela empresa. E até hoje ela não faz mais terapia, melhorou assim absurdamente, muito legal, assim. E aí às vezes ela fala, Eliane, ainda tenho a lista. Por quê? Porque às vezes a gente precisa olhar, né? A gente precisa entrar em contato com essas nossas forças. E aí um exemplo que foi bem interessante, em uma das empresas, ela fez um estágio. E ela falou assim, lá só arrumei umas coisas, essa eu nem vou falar nada. Só arrumei umas coisas. Falei, quais foram essas coisas que você arrumou? E aí ela foi contando, né, que ela organizou os arquivos, que ela organizou por pasta no computador, né, todos os documentos. E eu falei, poxa, mas isso é maravilhoso. Ela falou que era tudo bagunçado, que não achava as coisas, enfim.
Então, ela deu uma contribuição muito importante, que parece bobo, mas se a gente olha, coloca no papel, né, essas forças, aí começa a fazer sentido, né? E a gente precisa colocar no papel, mas também se apropriar delas. Porque muitas vezes a gente coloca no papel e aí fala assim: ah, mas não sei, ah, mas eu acho que não foi tão bom assim, né? Eu me lembro, meu primeiro trabalho, depois da graduação, eu sou formada há 17 anos. Meu primeiro trabalho, tem até uma pessoa que entrou aí que trabalhou comigo. Eu acho que foi nesse primeiro trabalho, eu não me lembro muito bem. Mas eu passei na seleção e eu ficava com muita dúvida. Gente, mas eu não conheço ninguém aqui. Não foi indicação. Eu passei na seleção, mas ao mesmo tempo gerava essa dúvida, sabe? Poxa, mas eu acabei de me formar, né? Eu me formei, eu tinha uma estagiária, né? E foi um aprendizado maravilhoso, maravilhoso. E eu passei na seleção porque eu tinha capacidade para, né? Mas essa ideia, né? E a gente vai duvidando, duvidando, às vezes precisa ali, ó, listar, colocar numa lista quais são as minhas forças. E aí a quarta maneira de cultivar a autoconfiança tá extremamente conectada aqui, que é visite sua história. Olhe para sua história de vida. E não importa se você tem 18 anos, tá? Olhe para sua história de vida. Olhe para suas ferramentas, tudo que você já conquistou, tudo que você passou. Quais foram as suas superações, né? Muitas vezes a gente esquece, a gente, né, fica ali mergulhado nos problemas e a gente não consegue olhar para a nossa história, né? Olhar para as nossas superações, para as nossas conquistas, para tudo que a gente já avançou, né? Tantas e tantas situações que eu já passei na minha vida e que eu simplesmente não me lembro, não, não entro em contato, né? Então tem um exercício, inclusive quem é psicólogo sabe muito, que é a linha da vida, né? Que eu adoro, quem não conhece, se quiser fazer em casa, é muito legal, que eu pego uma folha em branco de um lado, eu gosto de dividir a idade, então 30 anos, 15 anos de um lado, 15 anos do outro lado. E aí eu olho, eu escrevo, embaixo escrevo as coisas negativas que aconteceram, em cima as coisas positivas, coisas boas que aconteceram na minha vida. A gente tem uma grande tendência a lembrar de coisas negativas e não lembrar de coisas positivas. Então precisa de um esforço aí para lembrar de tudo. E aí não para olhar, para mergulhar na desgraceira, né? Que eu falo, olhar e falar, meu Deus, tanta coisa ruim. Não, mas o que eu aprendi? Qual o aprendizado daquilo? O que eu levo para minha vida? Quais são as ferramentas que eu acabei construindo com essas situações que eu passei na vida? Tá? Então, uma coisa que é bem legal, que agora eu não vou lembrar quem fala isso, mas que é muito legal, é você abriria mão de todo o aprendizado que você tem com a sua vida. Você abriria mão? Eu não abriria mão de todo o aprendizado que eu carrego, né, com a minha vida. Não abriria mão. Logo, eu não abro mão também dos problemas que eu aprendi, que eu passei, porque eles que me trouxeram aprendizados. Tem uma frase que é muito boa, que eu também não vou lembrar de quem é, que fala: mares mansos não fazem bons navegadores. Uma verdade, né? A gente deseja estar num mar revolto o tempo todo? Não, lógico que não. Mas é esse mar revolto que
que me fez aprender a navegar, né? Tem um texto muito legal também do Mário Quintana que fala sobre essas ferramentas. Às vezes a gente está passando por uma situação muito difícil hoje, que a gente acha que não dá conta e tal. Se a gente olha para nossa história, a gente fala, opa, peraí, eu passei por algo semelhante ali, eu tive ferramentas para lidar com isso. Então, olhe a sua caixinha, né, de ferramentas. O que eu tenho que eu posso aprender a lidar ou aprender a conseguir lidar com essas situações, tá? Então, eu faço esse convite também de olhar para a sua história, né, listar as suas forças, tá? Então, tá tudo conectado, né, percebe? Bem, a quinta, né, faz sentido isso, gente? Se faz sentido, dê coraçõezinhos aí pra eu entender que vocês estão fazendo assim, ó, pra mim. Faz sentido? Não faz sentido. Tá bom? Eu não sei se eu tô no caminho certo, né? Opa, faz sentido? Que bom. A quinta maneira deixa eu acelerar um pouquinho mais aí pra gente, a quinta maneira de cultivar a nossa autoconfiança é pegue leve com você, né? Trabalhar essa autocompaixão. Pegue leve com você. Porque muitas vezes a gente carrega, né, uma ideia, até cultural isso, né, de que se eu me punir, se eu me culpabilizar pelas coisas, se eu me chicotear, né, eu falo até que tem que largar o chicotinho, né, eu vou me movimentar, vou fazer algo, né. O estudo da autocompaixão da Christine Neff, eu acho que é isso, né? Desculpe se eu tô falando errado, mas é mais ou menos isso. Ela fez um grande estudo sobre autocompaixão e ela vem dizer para você que não, tá? Que se você se perdoa, se você é mais gentil com você mesmo, se você é mais amoroso com você mesmo, você caminha muito mais. Você avança muito mais. E aí sua autoconfiança é fortalecida. Tá? Então, se culpabilizar, ficar presa àquela história. Ai, Eliane, mas aconteceu mesmo, olha lá o que eu fiz, né, naquele emprego, e aí eu perdi o emprego. Você fica presa àquela história e você não vive o aqui e agora. Você acaba não vivendo o que tá aqui, né? Tá ali te presenteando, às vezes, com várias coisas, você não tá vendo. Porque você tá lá se agredindo. Então, a autocompaixão, ela vem dizer isso. Né? Então, é uma maneira bem importante para a gente fortalecer a nossa autoconfiança. E são as pesquisas que falam isso, não sou eu, tá? Então, a gente se cobra demais, né? Tá até relacionado com aquela questão da perfeição que a Vânia colocou há pouco. A gente se cobra demais, é muito agressivo com a gente mesmo, né? E às vezes nem precisa da validação externa, como eu falei no início da live, né? Às vezes nem precisa dessa validação externa, às vezes sou eu mesmo, é interno. Eu que tô falando, né? Ai, você é péssima. Ai, olha o jeito que você fala. Ai, sabe, olha o seu cabelo branco. Ai, sabe, assim, às vezes é interno, não é o externo, né? Por isso que ecoa quando o outro fala. Porque tá aqui dentro. E a sexta maneira de cultivar a autoestima, sexta e não menos importante, celebre as suas pequenas conquistas, que é algo também que a gente não faz. Às vezes nem as grandes, sabia? Eu percebo que no consultório, eu percebo muito isso, assim, às vezes algo grandioso, às vezes a pessoa olha e fala, conquistei. Você celebrou? Você de fato celebrou esse grande passo que você deu? Imagina os pequenos, né? As pequenas coisas.
Então, uma das maneiras de a gente ir gerando autoconfiança, né? Por exemplo, eu iniciei nesse mundo de lives aí há 3 semanas, né? Eu posso celebrar esse meu passo, porque dessa forma também consigo alcançar mais pessoas, tá? Então são pequenos passos que a gente vai tendo no dia a dia e que faz sentido, que vai fortalecendo, fala, opa, olha isso, consegui aquilo. Às vezes a gente recebe um elogio, a gente fala, imagina, não é tudo isso não. Não, receba, né? Desconecte com isso. Aquilo ali fez sentido porque o outro, porque ele não é bonzinho, não. Ele tá falando, é o que ele tá sentindo, é o que ele tá vendo. Né? Então celebre essas pequenas conquistas. Cada pequena conquista que a gente tem, né, a gente precisa celebrar, a gente precisa se conectar, né? Porque muitas vezes a gente acaba se responsabilizando pelas coisas ruins que a gente fez, mas não as boas. As boas parece que passa, vai passando. E as ruins, né, parece que as ruins a gente fortalece, né? Fala, nossa, olha aquilo que eu fiz, e fica falando, e fica mergulhado naquilo, né? Mas as boas a gente deixa passar. Então, celebrar essas pequenas é muito importante. Aí a gente já tá quase terminando. Então, eu falei aí das 6, já concluí, né, as 6 maneiras. Então, só recapitulando as 6 maneiras de cultivar a autoconfiança. Então, primeira é a gente fazer algo que a gente tem controle, minimamente o controle. Eu sugiro que vocês pensem em algo agora. Terminou a live, ou vai fazer, ou coloca ali como prioridade, tá? Uma coisa, 2 coisas, sabe? Poucas coisas, mas que vai te ajudar a fortalecer a sua autoconfiança. Se afastar das mídias sociais. Então, quando vê pessoas falando muito, você precisa disso agora e tal, né? Para, respira, se conecte com você mesmo, com a sua história. Fala, eu preciso mesmo disso? Será que realmente eu preciso? Ou eu tô entrando, eu tô sendo manipulado, é isso, tô sendo massa de manobra, né, que as pessoas falam. A gente entra sem querer nisso tudo. Né? Terceira maneira de cultivar a nossa autoconfiança, liste suas forças. Coloque, de fato, escreva. É a melhor coisa a gente escrever, né? E de preferência no papel, do que do celular. Então, liste suas forças. Olhe, se você tem muita dificuldade, o exercício que eu também sugiro é, às vezes, perguntar para as pessoas. Muitas vezes o outro sabe mais do que a gente. Então, perguntar para os outros, né? A quarta é olhar para sua história. Faça aí a linha da vida. Olhe para sua história. Olhe para tudo que você já passou e todo o conhecimento que você tem. Conhecimento não é só o que eu trabalhei, não, é de vida. Então, olhe para sua história, tá? A quinta, deixa eu olhar minha colinha aqui. A quinta é ser mais autocompassivo, né, com você. Não pegue leve com você. Então, eu programei tal coisa, mas não deu certo. Ok, hoje não, tá tudo bem. Não deu certo hoje, amanhã eu faço. Tá tudo bem, tá? Então, também é importante. E o sexto é celebrar essas pequenas conquistas, né? E como a Brené Brown fala, né? É a gente
dar visibilidade também para as nossas vulnerabilidades. Então, entrar em contato com o que a gente não gosta muito na gente, mas que a gente pode olhar de frente, que a gente pode fortalecer aí a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, tá? Essas foram algumas dicas simples do dia a dia, não requer dinheiro, não requer muitos cursos, né? Não requer um esforço muito grande. Então, assim, coloque em prática, né, essas dicas, coloque em prática. Tente fortalecer aí, não se influenciar tanto, né? E um indicativo de que sua autoconfiança está sendo fortalecida é quando o que vem, né, de fora não destrói tudo, não tem um impacto tão grande, não ecoa aqui dentro de você, tá? Eu tô falando que a minha voz é linda, muito obrigada. Ai, ai, a Sara tá falando que a minha voz é linda. Tudo bem, tá terminando já. A Sara tá falando que tem que ir, mas não tem problema, eu vou deixar gravada, viu, Sara? Se você quiser assistir depois, fique à vontade. Esse foi o recado de hoje. Se vocês quiserem colocar aí uma palavra, alguma coisa que ficou, né? O Fernando acabou de entrar, Fernando, tá acabando já. Ah, mas eu vou deixar gravado, se você quiser assistir, se estiver disposto aí a oferecer esse tempo, né, para autoconfiança, então fique à vontade. Se quem escutou, se quiser deixar aí uma palavra que tenha feito sentido, que tá levando aí no coração, a gente tem só alguns minutinhos, se vocês puderem me falar aí alguma palavra, né, que estão levando desse papo gostoso. Eu gostei bastante, não sei se vocês gostaram, mas eu gostei bastante de compartilhar com vocês esse conteúdo, né? Eu monto um roteiro aqui, mas quando eu falo, eu vou lembrando de várias coisas, e o roteiro sai bem, a live sai bem diferente do roteiro exatamente, né? Ai, tô falando que eu sou linda, ai, gente, eu sou linda. Muito obrigada. Ai, tô falando que gosto da minha palestra, maravilhosa, aceita mais as qualidades, normalmente evidenciamos os defeitos, exatamente. Recebo, muito obrigada pelo maravilhosa. A Priscila colocou obrigada pelas dicas, valorizar nossa história é importante, às vezes esquecemos mesmo. Nossa, como a gente esquece, né? Parece que valorizar a história, amei. Exatamente. Vamos nos conectar com a nossa história, né? Parece que a gente se compara muito, muitas vezes a gente esquece de olhar, né? Quantas conquistas, quantas superações, né? Maravilhosa sempre. Recebo. Muito obrigada. Te conheci ontem, super me identifiquei, adorei a live. Muito obrigada, Vânia, que bom, que bom. E é isso, né? Nessa troca, às vezes é uma palavra, às vezes é uma coisa muito simples que vai fazer todo um sentido para a gente ressignificar, né? Eu falo que a gente não existe borracha para apagar história, né, minha gente? Não existe borracha para apagar história, mas temos como ressignificá-las, olhar para essas histórias com um outro olhar, né? Com mais carinho, né? Perdoar todas essas histórias e seguir em frente, né? Ser bons navegadores. Aí, tá bom? Muito obrigada pela confiança, por ceder esse tempo aí para essa fala, né? Espero que tenha contribuído aí na vida de vocês. Espero que faça sentido, que vocês lembrem aí do ajudante interno e que a gente só fortalece a nossa autoconfiança quando a gente entra em contato com a nossa vulnerabilidade, quando a gente cumpre também os nossos contratos, quando a gente vai fazendo coisas, né? A gente sabe, no fundo, todo mundo
não sabe o que fortalece, né? Então, é colocar em prática aos poucos, com muita tranquilidade, né? Vai fortalecendo. Às vezes a gente olha, só de olhar para nossa história, às vezes a gente percebe que a gente é autoconfiante. Fala, nossa, olha, eu achava que eu tinha autoconfiança frágil, e agora eu tô vendo que não, né? Então, essa foi a dica aí, tá? Um abraço, um beijo, boa semana, e quinta que vem tem mais live. Beijo, tchau, tchau.